Acordar de madrugada a cada 2 horas faz parte da rotina de toda mamãe que amamenta um recém-nascido. Neste quarto vídeo da série sobre amamentação e desmame, eu vou contar para vocês como eu fiz o desmame noturno do meu filho e como ele passou a dormir a noite inteira. Também vou falar sobre doação de leite, introdução alimentar e volta ao trabalho. Mas antes eu sugiro que, se você ainda não assistiu aos outros vídeos da série 1, o 2 e o 3, volte lá, aqui embaixo tem um link para você assistir, para poder entender toda a história antes de seguir por aqui, ok? Vem comigo! JJ estava com um ganho excelente de peso, a amamentação fluía bem, graças a Deus as cólicas tinham ido embora e eu estava muito feliz. Ele já dormia umas 4 horas por noite, mas nem sempre era de madrugada. E aí eu comecei a perceber que ele acordava só para ficar no peito durante a noite. O bebê acorda à noite para mamar, principalmente para evitar a síndrome de morte súbita infantil. É o aleitamento materno que protege. De acordo com o desenvolvimento do bebê, até o 3º mês, 4º mês, o seu bebê vai mamar e dormir. Eu nunca tinha tentado fazer o meu filho dormir sem ser no peito, porque era muito fácil fazer com que ele dormisse aqui no seio. Até que um dia eu comecei a pensar e falei, vou tentar fazer diferente. O Moisés ficava do lado da minha cama, então eu falei assim, vamos ver se ele dorme sozinho. Então eu dei o peito para ele e coloquei ele acordado no Moisés e deixei ele ali enquanto eu deitei do lado na cama e fiquei assistindo televisão. É sempre importante que o bebê tenha um ritual de adormecimento. Ele dormir no mesmo local onde ele está, ele acordar no mesmo local onde ele dormiu. Porque quando ele acorda num local diferente, ele abre o olho e vê que ele não está onde ele dormiu, ele vai acordar inseguro, porque é como se você dormisse na sala e acordasse no quarto. Ele não chorou em momento algum e ficou com Moisés por 1 hora, mexendo as mãozinhas, brincando, até que, quando eu olhei, adormeceu. Eu fiquei horrorizada, né? E deixei. Adivinha por quanto tempo ele seguiu dormindo sozinho? 6 horas seguidas. Imagina a felicidade da pessoa que quase não estava dormindo. Aí pensei, bom, só que ele demorou 1 hora para dormir, né? Será que todo dia vai ser assim? E aí, durante essa semana de teste, eu segui o mesmo ritual todos os dias, até que no 5º dia ele adormeceu em 10 minutos. Eu falei, graças a Deus, ele aprendeu a dormir sozinho, agora eu tenho mais tranquilidade, mas ele ainda acordava de madrugada em alguns dias. Bebês não nascem sabendo pegar no sono sozinhos. E o jeito mais fácil de um bebê pegar no sono, muitas vezes, é sugando. Estou falando de um bebê lá nos primeiros meses de vida. É claro que ao longo do crescimento do bebê, a gente pode ir ensinando esse bebê a dormir. O próximo passo foi tirar o tetê da madrugada. Então, quando ele acordava, eu não dava o peito. Eu simplesmente colocava a mãozinha sobre o peito dele, falava que a mamãe estava ali, cantava uma musiquinha, conversava e esperava ele adormecer novamente. Então, assim, tinha dias que funcionava e tinha dias que não funcionava. Obviamente, nem todos os dias são iguais e as crianças sentem fome ou sentem outras coisas. Então, quando ele chorava, eu dava o peito. Mas eu fui fazendo esses exercícios por diversos dias, até que deu certo. Quando a gente tem crianças que estão em cama compartilhada, existe sempre um risco maior de esta mamada noturna se prolongar. Porque a cada vez que o bebê abre o olho e olha a mãe, ele acaba solicitando o seio, a mãe acaba oferecendo o seio e isso vai se ajustando conforme o tempo. Vai depender do desejo dessa mãe, do vínculo dessa família, para se definir qual é o momento adequado de se fazer esse desmame noturno. Os meus seios acordavam de manhã lotados de leite. E aí, quando ele ia fazer essa primeira mamada, ele ficava super saciado e ficava regurgitando aquilo depois. O bebê engasga quando está mamando. E a mãe tem a sensação de que esse bebê não dá conta do volume de leite que ela tem. Isso pode ser uma fase de adaptação ou isso pode ser um quadro que se chama hiperlactação. A hiperlactação é uma produção excessiva do leite, que muitas vezes o bebê acaba mamando muito o leite do início, porque o volume é grande, e ele perde a oportunidade de mamar um leite que tenha mais proteína, mais gordura. Recomendação: tirar um pouco do leite antes de começar a dar de mamar e fazer o acompanhamento e oferecer o seio. Putz, você vai jogar fora esse leite? Não, não joga fora. A gente sempre busca a
conscientização a respeito da doação de leite humano. Eu comecei a pensar, gente, se eu tenho tanto leite, por que não doar para outras crianças? Foi então que eu resolvi ir ao banco de leite da cidade, me inscrevi, fiz os exames e a partir daí, toda semana, eles iam lá em casa levar os potes e colher o leite. Eu me sentia muito feliz por ter muito leite para o meu filho e também para poder ajudar outros bebês do hospital. Bebês internados em UTI são bebês muito sensíveis a qualquer outro tipo de leite. São bebês que às vezes tomar outro tipo de leite significa morrer. Ou ter uma doença muito grave como a enterocolite, que é uma doença que dá no intestino do bebê, porque o bebê tem um intestino muito imaturo, principalmente os prematuros, que nascem antes da hora, e que não dá conta de digerir aquele leite artificial, que às vezes tem muita proteína, que é um leite de vaca, que é um leite de um animal. Então esses bebês precisam de leite humano. Os meses foram passando, meu filho foi ficando cada vez mais gordinho, dormindo cada vez mais, até que chegamos aos 6 meses de vida e iniciamos a introdução alimentar. Eu achei que nessa fase ele simplesmente ia largar o peito e já começar a comer tudo. E não foi por aí. Ele me deu até muito trabalho, porque definitivamente ele não queria saber de comida e só queria peito. Quando vai se fazer a introdução alimentar, que a gente fala em alimentação exclusiva até o 6º mês, você introduz o almoço e introduz o jantar. O almoço e o jantar não vão substituir o leite materno. O almoço dá o jantar e como a quantidade de comida é muito menor, você vai suprir e complementar com leite materno. No mês seguinte, a gente coloca as frutas de sobremesa. Então vai ser o almoço com a fruta de sobremesa, o jantar com a fruta de sobremesa. E não se oferece mais o seio. Se o bebê pedir, dá. Se ele não pedir, não precisa. Com 1 ano de vida, JJ adorava o TT e não dava sinais de que ia largar o peito de jeito nenhum. E para falar a verdade, eu ainda não estava pensando nada sobre isso, apesar de todo mundo ficar me perguntando até quando eu ainda ia dar de mamar. Nós tivemos que mudar de cidade, mudar de casa e mudar de rotina. Então, assim que eu cheguei em São Paulo, eu coloquei a JJ na escola, meio período, e aí as coisas começaram a mudar para o lado da amamentação. A mãe vai ter que voltar a trabalhar. E como é que faz isso? Ela volta a trabalhar com 6 meses, por exemplo, adequadamente, mas com 6 meses. Ela não volta aos poucos ao trabalho. Ela volta ao trabalho de uma vez. E aí faz o quê? Começa então a introduzir comida antes? De jeito nenhum. Vou tirar o meu leite, deixar na mamadeira, ou no copinho, melhor dizendo, congelado, e na hora que o bebê eu ainda estou em casa, eu vou dar o copinho para o bebê? De jeito nenhum. Enquanto a mãe estiver em casa, ela amamenta seu bebê. No início eu mandava leite todos os dias para o JJ tomar na escola. Eles iam tentar dar de alguma forma, mas ele não pegava de jeito nenhum. E eu insisti nesse ritual aí por 3 semanas, até que eu desisti. Falei, já que ele não vai mais mamar nesse período, nessas 4 horas da escolinha, então ele vai passar a mamar somente no momento que estiver comigo em casa. Dessa forma, as mamadas começaram a se espaçar. Então ele mamava de manhã quando acordava e antes de ir para a escolinha. Depois só quando voltava da escolinha e na hora de dormir. Então eu acredito que o desmame começou aí nessa fase. É possível voltar ao trabalho e continuar, que o bebê continue recebendo exclusivamente leite materno, mas é preciso aí uma organização. Geralmente eu sugiro que a mãe lá por volta de 2 meses ela já comece a pensar a respeito disso. Então, quem vai ficar com meu bebê? Vou deixar ele em casa? Vai ser babá? Vai ser minha mãe? Vai ser uma tia? Ele vai para a escola? Quanto tempo eu vou ficar longe dele? Quanto tempo eu tenho de deslocamento até o meu trabalho? Eu tenho um lugar lá no trabalho para estocar? Quanto eu preciso deixar de leite? Como eu vou dar esse leite? Então essa mãe precisa passar por um processo de reorganização e readaptação. E aí nós ficamos uns 6 meses nessa rotina de menos mamadas, até que o meu trabalho começou a se intensificar e eu comecei a chegar em casa depois das 9 da noite. Então tinha dia que eu nem via o meu filho ir dormir e ele passou a dormir sem o leite também. Acho que a primeira coisa você tem que estar alinhada com o cuidador, com quem vai ficar com o seu bebê. Ele tem que estar alinhado com você. Então, se eu não quero dar mamadeira para o meu bebê, o meu cuidador vai ter que estar alinhado comigo.
né? Porque a confusão de bicos, ela pode acontecer em qualquer etapa. Então, não é porque o meu bebê mamou 4 meses no peito que eu vou introduzir uma mamadeira e eu não vou ter problemas. Eu volto a dizer, é loteria. Todo bebê que introduz uma mamadeira ao 4º mês vai parar de mamar? Não. Mas a chance disso acontecer é muito grande. Então, quando a gente se deu conta, ele só estava mamando de manhã, porque ele também passou a ir para a escola no período integral. Então, eu acho que o desmame foi acontecendo gradualmente, mas eu não tinha coragem de dar um stop. Até que meu marido e eu conversamos e tomamos uma decisão. Então, no próximo vídeo eu vou contar para vocês como foi que fizemos o desmame definitivo e por que eu me arrependo de ter feito como eu fiz. Se você chegou até aqui, eu peço que você compartilhe também comigo a sua história, deixe aqui nos comentários o que você está achando do relato. E por favor, se você ainda não curtiu, vai lá, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo. E a gente se vê no próximo relato. Até lá, tchau, tchau!